Oi mãe, tudo bem? Eu, junto de outras mamães, vimos a oportunidade de fazermos uma série abordando vários assuntos, alguns já comentados aqui no nosso canal. Serei eu e mais uma convidada, que eu tô deixando bem à vontade para a escolha do seu tema, e a gente vai fazer uma conversa bem informal, para trazer mais informação e pontos de vista diferentes também. Espero que vocês curtam. Oi mãe, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Vanessa, ela é mãe da Júlia de 2 anos e meio e da Elisa de 1 aninho. Eu vejo a Elisa, o meu útero até coça, de tão gostosa que ela é. Nós hoje vamos falar sobre a não escolarização de 0 a 3 anos, onde crianças que têm a opção, né, que têm o privilégio de ficar junto com seus pais ou com a família, enfim, e não ir para a escola, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Me conta um pouquinho, Vanessa, assim, como que você optou por deixar tanto a Ju como a Elisa fora da escola, e até aos 3 anos você pensa em não colocá-las, né? Por que disso? Como que vocês chegaram nesse consenso, você e o Júnior? Me conta aí um pouquinho. Então, primeiro vai ser no comum, muitas pessoas nesse momento estão pensando, muito planejamento. Não é bem assim, não com a minha história, não com a história da Júlia e da Elisa. Não tivemos assim tanto planejamento e foram as coisas que foram acontecendo e foram levando a gente para esse caminho e as possibilidades, é claro, né? Então a nossa história começa quando a Júlia, a gente então tinha essa ideia, né? Bem, a rede de apoio vai ser institucionalizar a Júlia, né? Eu trabalho fora, o Júnior também trabalhava fora. E ela vai para a creche, a gente escolhe então uma creche que a gente confie, um lugar de confiança para colocar. E aí quando a gente colocou a Júlia, com 7 meses de idade, a Júlia foi para a creche e nós não gostamos da Júlia na creche, não da creche. A creche era uma creche super bem referenciada, excelente trabalho, muito sérios, muito bom mesmo. Mas a resposta da Júlia à creche não foi boa. Você leu, né, a Júlia? Porque isso é muito importante, né? A gente lê os nossos filhos, né? As nossas crianças, elas são o tempo todo emanando sinais. Exatamente. Né? E aí, o que você percebeu? E a Júlia começou a adoecer, né? Começou com aquelas gripes, resfriados que, quando você fala, é o quê? Muita gente fala, normal, vai acontecer isso mesmo. É assim, mãe, fica tranquila. Bem, como eu não sou adepta de remédio, aquilo me incomodou muito. E a Júlia, com 7 meses, ela fez o primeiro uso de antibiótico. E isso acabou comigo, porque estava completamente fora dos meus planos administrar qualquer tipo de medicamento na Júlia, né, ou na Elisa, com menos de 1 ano de idade. Assim, na verdade, penso sempre em postergar o máximo possível o uso medicamentoso nelas. E aí estava lá a Júlia com questões de bronquiolite, né, questões pulmonares. Como eu entendo a doença por um aspecto holístico, né, então eu considero as questões do corpo, as questões emocionais, as questões espirituais e todas as questões que envolvem a criança, eu comecei a entender que aquele processo não estava sendo bom para a Júlia, né, como a gente achava que poderia ser. Então a gente resolveu tirar a Júlia da creche. É claro que eu tenho uma flexibilização boa de horário de trabalho, o Júnior também tinha essa jogada com horário de trabalho e a gente conseguiu num primeiro momento dar conta disso, né, dela estar em casa. E aí eu resolvi me debruçar um pouco assim e entender, né, bem, tô com a criança em casa agora, e aí como é que a gente faz, né, como é que a gente conduz esse processo? E aí eu comecei a estudar um pouco como educadora, eu queria muito entender, né, os prós e contras de institucionalizar ou não institucionalizar a criança de 0 a 3 anos. Porque tudo tem 2 lados, né? Então a gente tem que fazer realmente esse balanceamento aí para ver se atende. E também lembrando que muita gente deve estar pensando, mas isso daí, né, gente?
eu não tenho opção para fazer. E a gente está contando a história, a opinião e que ela pode, tá? A gente tá, né? A gente tá num momento, graças a Deus, bem privilegiado e que a gente está contando aí a experiência de quem está podendo, né? Fazer isso no momento. Exatamente, isso. Porque tem gente que não tem e, gente, tá tudo bem também, tá? Quem coloca a criança na creche aos 6 meses porque não tem opção, tá tudo bem, tá tudo certo. Você tá fazendo o seu melhor. Tá? A gente está contando aqui a nossa experiência, né? Porque eu também acho que essa preferi fala, fazer isso. Essa fala ela é muito para quem tem essa possibilidade de avaliar e analisar E se organizar. os prós e contras das duas coisas, né? Quem não tem a opção, não tem, né, gente? Não tem. E não tem que ficar com peso, né? E porque lidar com isso. No nosso caso, a gente tinha essa opção e a gente foi avaliar. Graças a Deus. E aí o que a gente observa, né? Que eu começo a estudar e aí eu encontro uma médica, né? É uma desses teóricos, né? Que vão aí dar suporte para essa infância de 0 a 3 anos, né? Que é a primeira infância. Exato, que é a primeiríssima infância, né? Que é o momento aí onde tudo acontece em termos de estruturação neurológica. É claro que eu também não estou dizendo, então se eu coloquei meu filho, né, institucionalizei meu filho de 0 a 3 anos e não respeitei essas questões biológicas, emocionais, tá tudo perdido? Não, óbvio que não tá tudo perdido, gente. Assim, isso é uma fase importantíssima, mas é uma fase, tem todas as outras. Porque também não adianta, vai ficar em casa, essa casa tem segurança, essa casa tem um ambiente saudável para o desenvolvimento dessa criança, tem um adulto de referência. Repara, um adulto de referência, eu não estou falando a mãe, eu não estou falando o pai, mas um adulto responsável que vai ficar observando esse desenvolvimento, que vai ficar propiciando um ambiente seguro, saudável para essa criança. Esse ambiente, né, e essas horas que a criança vai ficar só na tela, entendeu? Tem tudo isso, né? Então, assim, pensar nisso, porque, por exemplo, se você não tem essa possibilidade, se esse ambiente não é saudável, adequado, pensado, estruturado e não tem esse adulto de referência para estar com essa criança acompanhando ela de 0 a 3 anos dentro de casa, aí talvez a institucionalização seja um melhor caminho. Exatamente. Vai ter os contras, porque não vai respeitar essa questão da individualidade, né? Do tempo dela, vai estar sempre ali no coletivo o tempo todo? Ok. E tá tudo bem. Né? Então é uma coisa e outra. Agora, se você pode pensar nessas questões e oferecer, né? Poxa, Vanessa, mas aí peraí, eu tenho que ter um profissional dentro da minha casa. Não é um profissional. Porque por incrível que pareça, de 0 a 3 anos, o que a criança precisa? Ela precisa do adulto de referência, né? Ela precisa de afeto, ela precisa de um espaço seguro, e aí um espaço seguro é uma casa que você, né, organiza ali razoavelmente para que essa criança possa ir e vir e explorar esse ambiente. Basicamente, de 0 a 3 anos, você não vai precisar propor atividades, você não precisa ficar enchendo de conteúdo. Escolarizando seu filho. Enchendo de conteúdo. Né? Não precisa de nada disso. A criança, você vai colocar ela naquele espaço com um potinho, né? Com colher, com tampa, com panela, com copo. Ela vai explorar aquilo ali e vai tirar um monte de aprendizado diante daquilo. Essa coisa não, tem que estimular, comigo não rola, eu sempre acho assim. Como psicomotricista, você tem que estimular uma criança que tenha algum déficit, algum atraso, alguma questão, né, neurológica ali já explícita. A criança dita dentro desse padrão de normalidade, enfim, essa normalidade também é muito questionável, mas assim, dentro de um padrão motor sem nenhum comprometimento neurológico, pode deixar ela livre, que ela vai. Vai acontecer no momento certo. Ela vai. E cada criança tem o seu momento. Sabe o que eu fico besta, assim? Essas questões de que a criança precisa aprender, que a criança... Vamos voltar um pouquinho da escolarização, né? A criança precisa aprender a falar, aí depois a criança precisa aprender a ler, a criança precisa aprender a escrever. E
não respeitam o tempo de cada criança, né? Porque parece que é todo mundo no mesmo tempo. Isso se dá no padrão de escola mesmo, que você vê que é faixa etária. Então, eles acham que todas as crianças são iguais e elas não são. Cada um tem o seu pensamento. Uma coisa que me chamou muita atenção quando a Júlia foi para a creche foi quando eu entrei em contato com as programações, a rotina. E é super entendível, assim, eu super entendo que como é que faz de outro jeito? Como é que você cuida de 15 crianças, 15 numa creche particular, né? Se você for para a creche 30. pública, são 28 crianças para 3 ou 4 cuidadores, mais ou menos. Então, assim, eu fico pensando que lá em casa são 2 crianças e 2 adultos. E é uma loucura. E já é uma realidade. É 1 para 1 e já é uma loucura. Atender a individualidade, porque a demanda da individualidade, ela é realmente, assim, muito complexa. E a gente tenta e se esforça na medida do possível para respeitar isso. E aí eu lembro que a gente recebeu lá a programação. Então tinha assim, a hora do suco, né, o café da manhã, a colação, o almoço, aí a hora do lanche, tudo muito bem estruturado. O banho, isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. E eu falei, nossa, mas assim, a criança tem que estar com fome naquela hora, né? E se a criança não tiver com fome? Porque isso é uma outra questão, né? Quando a gente traz o protagonismo da criança na infância, você está dizendo que sim, é possível ela não estar com fome. E aí eu vejo muitos pais achando, meu filho não come, não come. Então, já experimentou acompanhar o que está acontecendo? Porque às vezes é só uma questão de ajuste de horário. Às vezes você está dando comida meio-dia, mas a fome dessa criança só chega 2 horas da tarde. E aí ele nega o alimento. E outra coisa, já experimentou que essa criança ela é um ser humano? Então, por exemplo, tem dia que você não está afim de comer. Falo muito isso, falo muito. Tem dia que você humor, não tá com fome. Fome. A gente tem dias e dias. Né? A gente não come todos os dias igual, a gente não sente todos os dias a mesma fome, né? A gente todos os dias não está animado, com o mesmo humor, né? Ou triste. Mas a criança tem que estar igual todo dia. Porque senão ela está com algum problema. E a gente tem uma cultura de diagnóstico. Tem que levar em consideração isso. Né? A gente tem uma cultura de diagnóstico. Tem. E a gente precisa ter cuidado com isso. Muito. Porque a gente pode estar diagnosticando coisas que não existem. Então, assim, por que não escolarizar? O não escolarizar, o não institucionalizar é uma escolha para quem tem essa opção e parece uma escolha muito saudável, muito respeitosa e muito amorosa e muito neurocompatível. Porque eu posso estar oportunizando a essa criança que ela se desenvolva no seu ritmo, no seu tempo. E no seu ambiente. Né? E no seu ambiente. Hoje eu vejo a Júlia, eu acho que assim, quando a gente tiver a oportunidade dela estar num ambiente escolar, eu sinto que ela está cada vez mais perto desse interesse, né? A Júlia, de ser ela prazeroso. Ela tá com 2 anos e meio, veja bem, ela tá com menos de 3 anos, gente, né? E ela tá, assim, a gente esteve agora num lugar que tinha uma casinha, um espaço para brincar. Ela virava, mamãe, vamos lá na escolinha. Tudo é escolinha. O Rafa tá começando a pega a minha mochila de ir na escolinha. Mamãe, esse é dia na escolinha? Eu, filha. E, enfim, ela tá com essa coisa. Na escolinha onde tem amigos, E ela tá muito encantada. Então, eu acho que por esses sinais, e não quer dizer que talvez ela não gripe, não pegue um resfriado, né? Não sei o quê. Mas é perceber na criança satisfação com aquilo, com aquele ambiente, sabe? Interesse por aquele lugar. Bom, é isso. Nosso bate-papo é este. A gente espera que tenha ajudado aí algumas mamães. Mande para suas amigas, curta o vídeo, compartilhe, deixa o seu likezinho pra gente e fiquem com Deus. Obrigada. E ativem o sininho. Um beijo. Isso. Obrigada, viu, Vanessa? Um beijo. Obrigada, Carlinha, pelo convite. Foi ótimo.